Ainda no artigo 6º, no parágrafo 2º, ele fala: a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a dignidade nas contratações. Então, ou seja, quando eu, consumidor, estou tendo um trabalho bem feito do meu Código de Defesa do Consumidor, do meu ente estatal, eu vou estar entendendo, eu vou estar sendo educado para também participar da minha relação de consumo. Ou seja, para que eu não entre em dívida, para que eu não fique comprando produtos desnecessários. Então o Código também vem como um balizador, como um formalizador de educação para esse meu consumidor. Inciso 3º, fala o quê? A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que representam. É bem interessante isso porque o Código de Defesa do Consumidor, ele demonstra que é obrigatório que o fornecedor demonstre todas as características desse produto. Então ele não pode esconder, não ter aquela figura de esconder um produto para especulação da indústria. Não existe isso. Por quê? O código ele fala que o consumidor ele tem que olhar o produto e olhar as especificações técnicas e perceber se ele pode ou não consumir aquilo. Como que um consumidor vai saber quais são todos os componentes que estão dentro daquele produto? Então, quem tem a obrigação de informar de forma correta, clara, frisar bem, forma clara a esse consumidor é o fornecedor. Em virtude de que, como nós temos lá no número 1, falando sobre a proteção da vida, então o que o código fala? Se eu não demonstrar para o meu consumidor que ele possa ter algum produto que ele é nocivo, ele pode consumir o produto e ter algum problema de saúde. Então o código vem barrar isso também. Quarto, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos e desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Então eu falo o quê? O consumidor também está protegido contra a publicidade enganosa. Então eu não posso fazer publicidade enganosa, eu não posso mentir para o meu consumidor. Eu tenho que ser claro para o meu consumidor, eu tenho que falar sempre a verdade para o meu consumidor. Eu não posso fazer poder coercitivo, ou seja, eu não posso obrigar meu consumidor a comprar meu produto. Eu não posso ter cláusulas abusivas, ou seja, eu não posso colocar aquelas letrinhas pequenininhas em contrato como tinha antigamente, ou seja, tentando fazer que o consumidor consuma o produto e esteja praticando um erro. Então o código vem também salvaguardar o consumidor no que se refere à questão de práticas abusivas. Quinto, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornarem excessivamente onerosas. Então, eu não posso, mediante a assinatura de um contrato, alterar a minha cláusula contratual, eu não posso modificar o que foi acordado para prejudicar o meu consumidor. O código veta isso. Então, quando o código veta isso, ele fala o quê? O meu consumidor ele não pode sofrer prejuízo, ele não pode onerar o produto a ele. Então, quando for ter alguma alteração, tem que ser de comum acordo. O consumidor tem que ser consultado e tem que dar a anuência para essa alteração. Sexto, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então, quando eu tenho um problema gerado por um produto ou um serviço, automaticamente esse fornecedor terá a obrigação de reparar o dano causado, seja um dano individual ou um dano coletivo. Então, se aquele produto que eu comprei me causar um dano coletivo, mesmo que fui eu, consumidor individual que comprei, esse meu fornecedor terá que reparar, porque foi o produto dele que causou dano à coletividade. Sétimo,
o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurar a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então, é aqui que surgiu a questão dos PROCONs, porque o PROCON, na verdade, ele é um órgão administrativo, ele faz o meio termo, ele faz ali a ponte entre esse consumidor e esse fornecedor, evitando que dessa conflito da relação de consumo gere uma ação no judiciário. Então, a função do PROCON é diminuir as ações judiciais. Então, quando o PROCON está atuando, o PROCON, na verdade, está diminuindo as lides, as queixas, as ações na justiça. A linha 8ª, a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a invenção do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. O que significa isso? No Código de Processo Civil, ele fala que o ônus da prova cabe a quem acumbe. O que é isso? Quem fala que teve o problema, ele que prove. Quem fala que o outro furtou, ele que prove. Aqui no Código do Consumidor é o contrário. O consumidor ele fala que sofreu o dano e cabe ao fornecedor falar que houve o dano ou não. Se esse dano realmente existiu. O fornecedor tem que provar que o produto dele não era capaz de gerar esse dano a esse consumidor. A linha 10ª, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Então, ou seja, percebam que o Código do Consumidor ele vem batendo na tecla do quê? Da eficácia, da adequada e da eficácia da prestação de serviço. A prestação de serviço tem que ser com qualidade, tem que ir lá salvaguardar a vida, a saúde e a segurança desse meu consumidor. Bom, vamos dar uma pulada agora e vamos para o artigo 12 do Código do Consumidor. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmula, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre utilização e risco. Percebem que esse meu fabricante, ele vai ter que reparar o dano. Mesmo se não existir culpa dele, ele vai ter que reparar o dano, porque cabe a ele, segundo o Código do Consumidor, a reparação do dano quando ela ocorre através de um produto ou serviço seu. Parágrafo 1º. O produto defeituoso, quando não oferece a segurança que ele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi colocado em circulação. Então, todo produto ele tem que estar apresentado de forma correta, com todas as especificações técnicas corretas ao meu consumidor. Ele tem que ser demonstrado qual risco esse produto apresenta ao meu consumidor, que risco esse consumidor sofre ao usar ou manusear esse produto, e qual que é o prazo de validade dele, quando ele foi fabricado e até quando ele vale. Por que isso? Para o consumidor saber se pode consumir ou não, sem gerar nenhum problema à sua saúde ou à sua segurança. No parágrafo 2º do artigo 12, fala o quê? O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado de trabalho. Então, na verdade, para que exista um defeito no produto, na verdade tem que ter o quê? Aquele produto
está sobre a égide do parágrafo 1º, ou seja, alguma coisa na sua característica está com defeito. Não basta ter um produto melhor e falar assim, não quero mais esse pelo outro. Não, porque ele não possui erro, ele não possui problema material. Então, quem vai consumir esse produto, na verdade, quem vai adquirir esse produto, tem que ter conhecimento que só vai ser trocar esse produto se ele tiver algum problema. Se não tiver problema, ele não vai trocar. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando ele provar o quê? Que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado no mercado, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Então é muito comum você ver o consumidor causar a avaria no produto e daí ele querer colocar a culpa no produtor, nesse fornecedor. Não, o fornecedor nesse momento vem e prova que esse produto foi manuseado, foi utilizado de forma errada. Ou seja, o consumidor causou o problema dentro desse produto. Bom, vamos lá. Parágrafo 13º, ou 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando o fabricante, o construtor, o produtor ou importador não puderam ser identificados. Se eu não consigo identificar quem é o fornecedor daquele produto, quem revendeu esse produto é responsável pela reparação do dano. Segundo, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Nós já vimos que isso é ilegal. Não se pode colocar um produto no mercado sem ter especificação técnica sobre esse produto. Terceiro, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, o que acontece? Quando o meu fornecedor passa para esse comerciante a forma como ele tem que acondicionar esse produto e ele assim não o faz, ele passa a ser responsável pela reparação do dano.